Bons amados, vamos então meditar na palavra do Senhor. Vamos ver aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas esta manhã. Eu gostaria de ler alguns versículos com os irmãos que se encontram no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo número 10. Então diz assim o Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 10. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Versículo 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Aleluia. Filho de Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor, que é a nossa justiça, Deus, que é a nossa paz, Senhor. Buscamos a Ti agora, Senhor. Buscamos a unção do Teu Espírito Santo, Senhor. Buscamos a unção do Teu poder, Senhor, da glória para, Senhor, de toda a terra, Pai, ministrar a Tua palavra, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor, mais uma vez, Senhor. Queremos ser edificados pela palavra de poder, Senhor, pela palavra do Deus Todo-Poderoso. Ó Deus exaltado e Rei glorificado, Pai. Manifesta-te então, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Manifesta-te com poder e graça. Manifesta-te, Senhor da glória, Pai, enchendo a Tua igreja com Teu Espírito Santo, falando aos corações, ensinando-nos, Deus, Pai, transformando, Senhor, os nossos pensamentos, transformando, Senhor, da glória, as nossas mentes, as nossas emoções, o nosso coração, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Pai, em nome de Jesus, me use, eu te peço, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor. Somente pela Tua misericórdia me usa, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, para que o Teu nome seja estabelecido, Senhor da glória, Pai. Ó Senhor de toda a terra, conforme ao Teu desejo, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, eu te peço, me usa agora, Senhor, para a glória de Ti, Senhor. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Diga aí onde você está. Graças a Deus. Aleluia. Graças ao Senhor Deus Todo-Poderoso, né, irmãos? Irmãos, né, vemos aqui o apóstolo Paulo, mais uma vez juntamente com Silas, né, fazendo a obra de Deus. Eles estavam ali, né, andando pelas cidades, ministrando a palavra do Senhor, e eles, a Bíblia diz que eles estavam ali na Grécia, né, estavam ali perto de uma região chamada de Bereia. E a Bíblia diz que eles, Paulo e Silas, foram até a sinagoga judaica daquele local, né? A sinagoga era um lugar onde as pessoas meditavam na palavra do Senhor, onde a palavra de Deus era lida, né? E ali existia uma ministração, uma pregação da palavra baseada nas Escrituras Sagradas, porque o povo de Israel já tinha o Velho Testamento, né? O Velho Testamento é a Bíblia judaica. Se você não sabe, o Velho Testamento é a Bíblia judaica. Os judeus rejeitam Jesus, não acreditam, não aceitam o Novo Testamento, mas a Bíblia hebraica, ela é basicamente a mesma
do Antigo Testamento que nós temos. Então eles meditavam ali na palavra do Senhor, nos profetas, nos salmos, né, em toda a palavra que você conhece da Bíblia. E a Bíblia diz que Paulo e Silas iam na sinagoga e lá eles ministravam Jesus, né? Lá eles ministravam o Senhor, conforme diz essa palavra que nós acabamos de ler aqui, quando, né, ali a palavra do Senhor. Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, diz assim, né, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, né? Paulo, né, o interesse de Paulo era que as pessoas compreendessem aquilo que ele não compreendia um dia, que ele não compreendeu um dia, né? Aquilo que ele não entendia, né, em determinado momento da sua vida, porque Paulo era um judeu que conhecia extremamente a palavra do Senhor, conhecia muito a palavra do Senhor, né? E no seu entendimento ali, no entendimento que ele tinha, né, ele praticava as coisas corretas, né, ele fazia aquilo que estava na palavra, né, ele perseguia os cristãos, matava os cristãos, judiava dos cristãos, né, e ele achava que estava fazendo algo que estava no coração de Deus. Até que um dia o Senhor, né, teve um encontro com Paulo teve um encontro com o Senhor, né, e ali as vendas, os olhos de Paulo foram abertos, né, as vendas foram tiradas, né, os olhos de Paulo foram abertos e ele começou a compreender a palavra do Senhor. E olha, irmãos, não é porque o Antigo Testamento, o Velho Testamento nosso, né, conta uma história antes de Jesus, né, que Jesus não esteja dentro da história do Velho Testamento. Jesus está em todos os livros da Bíblia. Jesus se manifestou ali a Abraão, Jesus se manifestou em diversos momentos na Bíblia, no Velho Testamento, sendo chamado de o anjo do Senhor, né? Então, né, Jesus já fazia parte da história do povo judeu, embora o povo judeu não compreendesse, embora o povo judeu não entendesse, né? E é interessante também, né, porque se nós formos olhar ali uma passagem bíblica onde, depois de Jesus ter sido crucificado, morto e ressuscitado, ele encontrou dois homens que estavam caminhando, né, para a cidade de Emaús, e eles começaram a conversar. Jesus começou a conversar com aqueles homens não reconheceram Jesus, e eles estavam tristes e falaram: você viu o que aconteceu? E Jesus perguntou: o que aconteceu? O que vocês estão falando que aconteceu? Você não sabe, né? Um homem chamado Jesus, um profeta de Deus, foi crucificado, morreu, e nós tínhamos esperança, né? Em tanta coisa que pudesse acontecer. E aí Jesus começou a explicar as Escrituras, Jesus começou a explicar, né, tudo aquilo que Deus já havia escrito ali no Velho Testamento, deixado para os judeus, e explicando os textos que referenciavam claramente a Jesus. E depois os olhos daqueles homens foram abertos, né? E nós precisamos compreender isso, que existem muitas pessoas que estão com seus olhos fechados, que estão sem entendimento, que não compreendem verdadeiramente Deus e não compreendem verdadeiramente a obra de Jesus, porque foram doutrinadas de forma equivocada, ensinadas, né, com uma inspiração satânica, né, ensinadas, né, em rituais, em cultos, de coisas que não tem nada a ver com Deus, e seguem esses preceitos e esses rituais nas suas vidas, né, e não sabem, não conhecem a verdade e não sabem aquilo que é a verdade. Por isso é importante, né, nós conhecermos a verdade, para podermos falar da verdade, conforme Jesus andou com aqueles dois homens ali no caminho da cidade de Emaús, né? E tem pessoas que precisam ouvir a verdade, ouvir: olha, aquilo que você conhece desta forma significa isso, aquilo que você conhece desta outra forma significa aquilo. Ou seja, trazer às pessoas a justificativa da nossa fé. Não existe nada mais forte do que a palavra de Deus. E a palavra de Deus dita com sabedoria e conhecimento é como fogo, como um martelo que despedaça a pedra, conforme você já sabe, conforme você conhece, né, esse versículo bíblico que Deus nos deixou. Então, irmãos, né, compreenda, né,
quão importante é você conhecer para ensinar, quão importante é você conhecer para falar a verdade de pessoas que estão iludidas, enganadas, perdidas na sua fé, porque na verdade não conhecem o verdadeiro Deus. Como Paulo não conhecia o verdadeiro Deus, Paulo achava que conhecia a palavra do Senhor, mas na verdade, os seus olhos estavam fechados, os seus ouvidos não entendiam aquilo que Deus falava na sua palavra, e foi preciso Paulo ter um grande encontro com o Senhor para que ele pudesse aprender e depois ensinar, e depois ensinar as pessoas que estavam ao seu redor a verdade. E Paulo era ousado, foi ali na sinagoga, ali, na região de Bereia, para falar a verdade, para falar aquilo que significava cada palavra. E é interessante essa observação bíblica que nós vemos aqui, os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Isso é muito importante, irmãos. Tudo você tem que confrontar contra a palavra do Senhor, existe um termo que se usa, nós precisamos ter uma atitude bereana, nós precisamos ter uma atitude bereana, que é o quê? Confrontar aquilo que a gente ouve e vê contra a palavra de Deus, O exemplo destes homens, dessa cidade, serve de exemplo para as nossas vidas. Tem uma atitude bereana, Quando você ver algo, vá e pesquise e olhe, confronte, contra a Bíblia, para você saber se é verdade, aí você não será enganado. E essa é uma postura que nós devemos praticar, e essa é uma postura que nós devemos fazer para que nós possamos ser edificados corretamente pela palavra de Deus, não sendo enganados, como muitas pessoas são, porque não conhecem na verdade a verdade, porque não conhecem na verdade a palavra de Deus, porque não conhecem a verdade, na verdade aquilo que Deus deixou escrito, e o significado daquilo que Deus deixou escrito, Porque nós, para entender a Bíblia, nós temos que olhar o coração de Deus, Entender o coração de Deus que fala, O coração de Deus que derrama poder através da sua palavra, e as pessoas muitas vezes não têm isso no seu coração e erram por causa disso, Eu sempre, gosto de ouvir a palavra, gosto de lembrar da palavra quando Jesus falou ali para os sacerdotes, falou ali para os fariseus, dizendo: errais porque vocês não conhecem as Escrituras e também vocês não conhecem o poder de Deus. Então, é uma falha terrível, que Jesus, ele recriminou claramente ali os homens religiosos daquela época, dizendo: vocês não conhecem a palavra, vocês não conhecem a palavra e consequentemente vocês não conhecem o poder de Deus, porque quem não conhece a palavra não conhece Deus, e quem não conhece Deus jamais vai conhecer o poder de Deus, vai achar um monte de coisa, Quem não conhece a palavra vai achar um monte de coisa, Quem não conhece ali aquilo que Deus deixou escrito para as nossas vidas, pode ser enganado, pode ser iludido, pode ser levado por qualquer circunstância desse mundo. E você não deve ser assim, Você não pode ser assim. Você tem que ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, que fala a verdade com sabedoria e com poder. E como é que você adquire sabedoria? Conhecendo a palavra do Senhor. Deus te dará esclarecimento, Deus te dará ali conhecimento daquilo que é a verdade, Aqueles homens tiveram essa atitude e foram chamados de nobres, Por Lucas, escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, foram chamados de nobres, mais nobres do que os tessalonicenses, porque eles ouviram e deram crédito e iam ver, iam checar na palavra de Deus se tudo aquilo que Paulo e Silas falavam era verdade, Essa é uma virtude, irmãos. Quantas vezes, irmãos, algumas pessoas me procuram para tirar dúvidas bíblicas, irmãos, e não é nenhum, olha, o que eu vou falar, irmãos, por favor, entenda, isso não é nenhuma exaltação, mas
Quantas vezes pastores vieram, né, perguntar coisas a respeito da Bíblia, qual era o meu entendimento de determinadas coisas, porque isso é natural, irmãos. Buscar conhecimento significa ser humilde, buscar ali aquilo que Deus deixou escrito de forma clara, explícita, né, sem sombra de dúvidas. E veja, é natural que as pessoas elas comecem a buscar o conhecimento, né, das mais diversas formas, a leitura bíblica, né, às vezes a leitura de um livro que fala a respeito de determinado assunto bíblico e outras coisas mais. Eu sempre falo assim, né, a prioridade nossa é ler a Bíblia, porque a Bíblia tem tudo o que nós necessitamos. E depois que você fizer isso, você pode sim buscar um aprofundamento, pegar um atlas, pegar na história, pegando outras coisas aí que vão te ajudar no entendimento da palavra do Senhor, né? No entendimento das coisas santas de Deus, né? E vemos aqui, irmãos, o resultado daquilo que eles faziam, porque quando você faz desta forma, você faz de forma sólida. Quando você vai e compara e confronta aquilo que você está vivendo ou aquilo que você está necessitando contra a palavra de Deus, contra no sentido de você colocar contra a palavra, medir contra, né? Confrontar contra a palavra para você saber aquilo que é a verdade. Todas as vezes que você faz isso, você se torna você adquire algo sólido. Você adquire convicção, certeza, né, daquilo que você está falando. Você não vai mais titubear. Conforme aconteceu com aqueles homens, porque a Bíblia diz, creram muito dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Eu sempre falo assim, a palavra de Deus é poder, né? Quem lê esse livro com a vontade de compreender, vai se converter ao Senhor. Quem ler esse livro, né, vai colocar a sua vida diante de Deus, né? Eu sempre falo isso, irmãos. Por isso, né, quando eu tenho que dar algum presente a alguém, o presente que eu mais gosto de dar é a Bíblia, né? Gosto da Bíblia. Quando eu dou assim para alguém um presente, é aquilo que traz mais alegria ao meu coração de dar, de oferecer, porque são coisas assim, a pessoa vai ter experiências tremendas com aquele livro. Eu já tive testemunhos, né, a respeito disso. Um outro dia eu conto para os irmãos, né, a respeito de uma vez que eu dei um presente para uma pessoa, dei uma Bíblia de presente para uma pessoa, e aquilo que aconteceu na vida dessa pessoa, né, quando nós demos, né, esse presente, né? E nós, irmãos amados, você, eu, todos nós, né, devemos sim, né, nos acostumar a fazer isso, porque muitas vezes virão pessoas com questionamentos muito interessantes, questionamentos assim difíceis, né, de serem elucidados, e quantas vezes você vai ter que, né, esclarecer essa pessoa, e você vai ter que pesquisar e falar, daqui a pouco eu te falo, né, e consulta o seu pastor, e aí vai, né, para que as coisas possam ter um ritmo bom, um ritmo interessante na palavra, resultado da palavra, da ministração da palavra do Senhor, né? Nunca se esqueça Deus falando, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento de Deus, né? Então que o seu coração esteja queimando para isso, que o seu coração esteja desejando isso, para que muitas pessoas sejam edificadas. E é muito triste, irmãos, o que eu vou falar agora para os irmãos, mas é muito triste. É muito triste porque, né, as pessoas hoje, quantas vezes são ungidas a pastor, ungidas a presbíteros, ungido a diáconos, né? Ungido, quando eu digo, né, são consagrados, né? Então já passou o tempo de provação, porque o diácono, né, ele passa um tempo de provação até ele receber a unção de diácono, o presbítero também, o pastor também. Quantas vezes essas pessoas recebem a unção ministerial e não leram a Bíblia?
Não leram a Bíblia inteira? Quantas vezes eu já vi isso, irmãos? Quantas vezes eu já vi pessoas que foram levadas a isso, e às vezes não é culpa da pessoa não, é culpa do pastor que faz isso, né? Por falta de sabedoria ou por interesse, quaisquer que sejam eles, por interesses, né, quaisquer que sejam eles, às vezes acontece isso e isso tem um resultado terrível, porque aquela pessoa que recebe aquela unção, quantas vezes ela vai se frustrar, quantas vezes ela vai se sentir incapaz, quantas vezes ela vai se sentir assim, despreparada para a obra de Deus, por conta de uma atitude tempestiva de um homem que deveria fazer algo com muita responsabilidade, né? Então você que deseja a obra de Deus, que deseja servir ao Senhor, este é o fundamento, conhecer a palavra. A própria Bíblia diz, né, que o bom obreiro, ele maneja bem a palavra de Deus, né? Então é o fundamento. Você quer ser um bom obreiro? Você quer ser um bom obreiro? Conheça a palavra. Você quer ser um bom obreiro? Medite na palavra de dia e de noite, né? Conforme disse Deus a Josué, né, quando estava motivando Josué ali para as grandes conquistas que Josué, né, estava para ter ali no meio do povo de Israel, né? Não se afaste da palavra do Senhor, nela medita de dia e de noite. Né? Então, olha o conselho de Deus, né, para Josué. Não foi só assim, obedeça a minha palavra, né? Obedeça a minha palavra. Não, ele falou assim, medita nela de dia e de noite. Então, olha, irmãos, olha quão importante é nós termos, né, esse fundamento sobre as nossas vidas, né? Além de nós seguirmos, nós meditarmos nela, né? Nós nos confrontarmos contra ela, nós buscarmos conhecimento nela, para que nós possamos ali ensinar e falar e não errar, né? E fazer com que as coisas de Deus aconteçam, né, nas nossas vidas de uma forma plena, conforme Deus deseja, né? Conforme o Senhor deseja, né? Deus quer isso, Deus quer te dar, né? Então receba. Deus quer te dar, então receba. Então se prontifique a fazer. Então abra os seus olhos para ali compreender a verdade, para que você possa ser um grande instrumento de Deus, sabe, irmãos? Para que você possa ser um grande obreiro de Deus. Um grande obreiro, né, não para ser exaltado, mas para ser usado, né? O grande obreiro é aquele que é usado por Deus, não é aquele que é exaltado, né? Quanto mais você for usado por Deus, maior você será, né? E isso é importante. E quantas vezes, irmãos, nós vamos ser humilhados por isso, quantas vezes nós vamos ser desprezados por isso. Então, quanto mais você for usado por Deus, maior você será, né, na obra de Deus. E talvez você seja tremendamente desprezado por isso, né? Então, que você seja uma pessoa humilde, compreensiva, né, que compreenda isso, melhor dizendo, né? E que você esteja disposto a enfrentar isso na sua vida, né? Porque é assim que é a nossa vida. O próprio Senhor Jesus disse, né, que nós seremos levados na presença de reis, né, por causa do nome dele, né? Nós seríamos ali perseguidos por causa do nome dele. Então, é algo que nós devemos compreender, é algo que nós devemos entender e é algo que nós devemos saber lidar na nossa vida. Então, tudo que Deus falou, tudo que Deus nos ensinou, Ele deseja que nós aprendamos, para que nós saibamos lidar. Então você tem que saber lidar com essas coisas. Não é porque você vai ser perseguido, e perseguido pelo teu inimigo, e perseguido pela sociedade, pelas pessoas que não têm entendimento, né, que você não deva saber lidar com isso. Você tem que saber lidar com isso, tem que saber tratar isso na sua vida, e Deus vai te dar sabedoria para tratar isso na sua vida, para que você não se desmotive, para que você não se afaste da presença de Deus. Paulo, né, jamais se afastou da presença de Deus, embora ele fosse extremamente perseguido pelos judeus, né? Paulo, ele não desanimava, não, ele ia em frente, né? Tudo que acontecia para ele era motivação, independentemente das coisas boas ou das coisas ruins. O próprio Paulo falou, eu sei
eu sei passar necessidade, eu sei ter fartura, ele falou, né? Falou ali para as pessoas que estavam ouvindo ali, né? Escrevendo as cartas dele ali, as igrejas, cartas com extremo poder, né? Ensinando coisas que nenhum homem ensinou antes. Paulo falou, eu sei viver tendo a necessidade, eu sei viver tendo fartura. Então para ele era algo que ele sabia lidar. Você deve aprender a lidar, né, com as lutas, deve aprender a lidar, né, com com a ingratidão das pessoas em relação à sua vida. Quando você faz algo para Deus, não espere nunca reconhecimento do homem na obra de Deus, porque o reconhecimento virá de Deus. O homem nunca vai saber reconhecer aquilo que você está fazendo, porque ele não conhece o seu coração, né? E outra coisa, né? Satanás, ele se usa muito de pessoas para o quê? Para tentar nos motivar a outras, né? Então nós devemos compreender tudo isso e entender que, né, o que importa é o que vem de Deus para a nossa vida, né? Que o que vem do nosso lado muitas vezes está influenciado por aquele que quer nos destruir, né? Mas aquilo que vem de Deus é verdadeiro, é grande, é poderoso, e é aquilo que deve ter impacto na nossa vida, né? Porque se não for assim, você não vai conseguir ser um obreiro. Se não for assim, você não vai conseguir fazer a obra de Deus um ano sequer. Um ano sequer você não vai conseguir fazer a obra de Deus. Por quê? Porque as coisas são de Deus, elas são, né, baseadas, né, na perseverança e no amor a Deus, né? Perseverança e amor a Deus, né? Se você não tiver isso no seu coração, você não consegue fazer a obra de Deus um ano, vai ser muito, um ano, porque não é fácil, as lutas não são fáceis, né? A visão espiritual, ela tem que ser nítida e clara, para que você possa ser um bom obreiro de Deus, né? Para que você possa ser usado de forma tremenda pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, né? E depois, irmãos, que aconteceu tudo isso, né? Que obra linda, né? Muitas pessoas ali recebendo a palavra de Deus, confrontando a palavra de Deus e concluindo, é verdade aquilo que esses homens estão falando, e muitas vidas, segundo ali a Bíblia, se converteram ao Senhor. E depois Paulo foi para Atenas, né? Ainda na Grécia, né? Um lugar próximo ali, e Paulo estava interessado em quê? Pregar a palavra. É lógico, né? E ali a Bíblia diz que ele andou pelas ruas de Atenas ali e encontrou ali uma cidade tremendamente idólatra, né? E é assim mesmo, até os dias de hoje, né? Existiam os deuses, né, gregos, né? Toda a sorte de deuses ali, e esses deuses já eram cultuados na época ali de Paulo, né? Na época que Paulo estava visitando ali Atenas, melhor dizendo, né? E ali Paulo foi a um lugar chamado Areópago, né? Areópago. Esse lugar era um lugar um lugar de julgamento, onde um conselho se reunia para julgar determinadas causas, ou seja, era um lugar onde homens com grande autoridade se reuniam para julgar causas, para analisar situações. E a Grécia, né, sempre foi assim um lugar, um berço, né, vamos dizer assim, de filósofos, né, e isso não tem nada a ver com idolatria, irmãos, né, homens, né, inteligentes, homens pensantes, né, homens que procuravam sentido, né, para as coisas que aconteciam, para as coisas que acontecem na nossa vida, né. Embora, né, essa busca, ela sempre, todos os filósofos, né, que você encontrar, você vai sempre encontrar ali, né, uma abordagem inteligente, uma abordagem assim interessante, mas sempre vai existir algo faltando, que é Deus, né? Sempre vai faltar algo na mensagem dos grandes filósofos, né? Sempre vai faltar algo na mensagem daqueles homens inteligentes que deixaram estudos, né, que deixaram meditações, que deixaram palavras, né, incríveis, mas sempre existe assim uma falha, e essa falha é Deus que não existe ali nessas meditações, né? Mas de qualquer forma, irmãos,
Isso já estava no coração dos gregos, ou seja, essa questão de julgamento, né, do que pode e do que não pode fazer, né, daquilo que é bom daquilo que era bom para a sociedade grega, para as pessoas ali, né, da Grécia e tal, já era julgado por estes homens. E Paulo foi ali e começou a pregar a palavra de Deus ali, começou a pregar a palavra de Jesus ali, começou a falar de Jesus, e ele teve uma abordagem muito interessante, né? Ele falou assim: eu andei pela cidade e vi assim muitos deuses que vocês cultuam, e eu vi um Deus ali, um altar, aonde estava escrito ao Deus desconhecido, e eu vim falar exatamente desse Deus, o Deus que vocês não conhecem e adoram. Então eu vim falar desse Deus que, embora vocês não conheçam, vocês adoram. E agora vocês vão conhecer para vocês poderem adorar com entendimento. Paulo usou de uma estratégia tremenda, né, irmãos? Eu vim falar daquele Deus de vocês, do Deus que vocês não conhecem, né? E que vocês edificaram um altar para ser adorado por medo, mas agora vocês vão conhecer para adorar com entendimento. E muitas vezes, sabe, irmãos, as pessoas estão adorando um Deus desconhecido, um Deus que elas não sabem como encontrar, um Deus que elas não sabem, né, como ter comunhão, um Deus que elas não sabem, né, verdadeiramente quem é. E eu volto a dizer, Paulo usou uma estratégia tremenda, e quantas vezes nós temos que nos aproximar das pessoas, falarmos de coisas que a pessoa está vivendo, daquilo que o Deus que elas não conhecem pode realizar, daquilo que o Deus que elas não conhecem podem fazer, para que elas possam meditar, para que elas possam mudar de vida, para que elas possam ter ali, né, o verdadeiro entendimento em relação a essas coisas, né? Eu sempre falo assim, irmãos, que Deus, ele é tremendo, né? E logo no começo da Igreja Cristo é Paz, ali em Itupeva, nós fizemos um programa de rádio, e eram 2 horas, uma vez por semana, né? A gente fazia ali um programa de rádio. Era eu, a Rosana, né, minha esposa, e eventualmente a gente convidava ali o presbítero Leonardo, né, a esposa também, Regiane, diaconisa Regiane, e outras pessoas que tiveram ali a oportunidade de estar conosco ali em alguns momentos. E quantas coisas Deus fez através desse programa de rádio, quantas vidas foram alcançadas, libertas, curadas, irmãos, e deram testemunho. Foram na igreja dar testemunho. A igreja pequenininha, tinha poucos membros, né? A igreja que estava começando ainda, e Deus já começou a fazer uma grande obra, né? Deus começou a fazer uma grande obra através de ministrações que eram feitas na frente de um microfone. Por isso eu sempre falo que tudo aquilo que você faz para Deus, Deus pode se usar, né? Eu sempre falo, sabe, nós temos que inundar as pessoas que estão ao nosso redor com a palavra do Senhor. Então estamos gravando, né, mensagens pastorais toda semana, estamos escrevendo mensagens pastorais toda semana, estamos aqui transmitindo o nosso culto online, né, e existem vidas que são alcançadas, né, não só no Brasil, através desses eventos, mas fora do Brasil também. E isso tudo, irmãos, tem um valor. Isso tudo tem um valor para Deus. Isso tudo, né, é um movimento que nós fazemos para que o nome de Deus seja conhecido de pessoas que cultuam um Deus desconhecido. E Deus pode fazer sim esta grande obra na vida das pessoas, e nós temos
testemunhos lindos também, né, já desses cultos online que a gente tem feito, como Deus trabalha, como Deus opera, como Deus faz. E nada do que você faça para Deus, né, tudo que você faz para Deus, melhor dizendo, tem, né, uma chance de Deus usar com grande poder para alcançar, às vezes, uma vida longe, uma vida em outro país, uma vida que você nem imagina que pode ser alcançada, como pessoas ali foram alcançadas durante aquele programa de rádio, pessoas que iam se matar, pessoas que receberam curas de enfermidade, milagres, irmãos, milagres de cura, né? E esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que trabalha em nosso favor, baseado naquilo que nós executamos para Ele. Você quer ser um bom servo de Deus? Então busque isso. Você quer ser um bom servo de Deus? Então deseje isso. Esteja disposto a trabalhar. Esteja disposto a fazer, né, a obra de Deus como Deus deseja, né, como Deus quer, para que, né, as vidas sejam alcançadas pelo Senhor. Paulo, ele fazia isso e Deus o honrava de forma tremenda, dando a ele unção, poder. E nós estamos precisando disso, irmãos. Pode olhar ao seu redor. Eu não sei se você que está me vendo e ouvindo agora é da Igreja Cristo é Paz, mas faça uma reflexão daquilo que você vê hoje em dia. Está faltando unção na igreja, está faltando dons espirituais, estão faltando milagres na igreja. Isso não é culpa de Deus, Deus não mudou, irmãos. Deus prometeu tudo isso para nós, né, que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Deus prometeu que em nome dele nós imporíamos as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados, que nós expulsaríamos demônios, que nós beberíamos coisas mortíferas, não nos causaria dano, pegaríamos em serpente. Deus nos prometeu tudo isso. Deus prometeu isso à igreja, ao povo dele, para que a obra dele fosse grande, para que o nome dele fosse conhecido e exaltado por pessoas que não o conhecem, que estão cegas e cultuam um Deus desconhecido, como o povo de Atenas ali fazia. Por que isso está acontecendo, irmãos? Porque as pessoas estão preocupadas com seu bem-estar, que as pessoas estão preocupadas no descanso, no passeio, que as pessoas estão preocupadas, né, em trabalharem menos, em descansarem mais, porque as pessoas estão, sabe, né, se envolvendo de tal forma no seu dia a dia que estão esquecendo da obra e de Deus, estão entregando a Deus migalhas, as migalhas do seu tempo, as migalhas do seu esforço, as migalhas do seu dia a dia, e ainda assim querem ser usados por Deus e não entendem por que está acontecendo isso na vida delas, por que elas têm ali uma intimidade baixa com Deus, por que não sentem a presença do Espírito Santo de Deus, por que Deus não cura, Deus não liberta. Isso é muito triste, sabe, irmãos? Porque é aquilo que eu sempre digo para a igreja, né? E talvez você já tenha me ouvido falar isso, que nós temos que saber cuidar bem de tudo que Deus nos dá, e as pessoas não estão cuidando bem dos dons de Deus, as pessoas não estão cuidando bem do conhecimento que Deus quer dar, as pessoas não estão cuidando bem da obra de Deus, nas suas vidas, né? Através das suas vidas, a obra de Deus através das suas vidas. As pessoas não estão cuidando bem, estão relaxando, né? Estão relaxando principalmente em Deus. Eu sempre falo assim, né? Deus, ele é uma pessoa extremamente misericordiosa, porque sempre sobra para ele, né?
sempre sobra para as coisas dele, né? As pessoas nunca têm tempo para nada, mas sempre deixam as coisas de Deus de lado, né? Eu sempre falo isso, né? A pessoa está doente, ela vai trabalhar doente, né? A pessoa está cansada, ela vai trabalhar cansada, né? Mas para Deus não age da mesma forma, né? As coisas que são para Deus parece que são diferentes, não tem o mesmo esforço, a mesma dedicação, e as pessoas às vezes até pecam, né? O Senhor Deus disse certa vez: ai daquele que fizer a minha obra relaxadamente, né? Ai daquele, nossa, meu Deus do céu, né? Quanto conflito, quanta situação difícil as pessoas estão construindo para as suas vidas, né? Tem passagens bíblicas tremendas de Deus, né, a respeito disso, alertas aos sacerdotes, quando Deus fala: ai daquele que apacentar o seu próprio ventre, né? Ai daquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. E ao mesmo tempo, Deus dá promessas, né, maravilhosas para as nossas vidas. Deus dá promessas quando Deus fala assim, né? Crede no Senhor teu Deus, estarás seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis, né? Que coisa linda, que promessa linda, coisas maravilhosas que Deus deixou escrita para nós, para aqueles que servem a Deus, para aqueles que vão fazer a obra de Deus de forma digna, né? Mas quantas vezes isso está se perdendo nas vidas, né? Quantas vezes as pessoas estão sendo enganadas pelo seu dia a dia, sendo roubadas pelo seu dia a dia, deixando de lado as coisas santas, deixando de lado as coisas que são de Deus, deixando de lado aquilo que Deus poderia fazer nas vidas, né? Eu tenho um desejo profundo no meu coração, e algumas vezes eu já disse isso para os obreiros, né? Toda semana, irmãos, a gente manda uma mensagem pastoral escrita, né? Não estou nem falando das mensagens pastorais de vídeo. Toda semana, você já está acostumado, né? Você já é acostumado a receber a mensagem pastoral toda semana. Então, eu li uma mensagem escrita, tal, um texto bíblico, sabe? E Deus sabe, eu já falei isso para diversas pessoas, que a minha vontade era ter uma fila de mensagens pastorais, do fulano, beltrano, ciclano, do obreiro A, do obreiro B, do obreiro C, da obreira Y. Tem uma fila para publicar as mensagens pastorais de diversas pessoas. De diversas pessoas. E isso, irmãos, não acontece. Não sei se é timidez, eu não sei o que é. E eu às vezes me recuso até a pensar, porque algumas vezes eu penso assim, não há justificativa, né? E nós, irmãos, temos que, sabe, você que me ouve agora, você tem que se acostumar a ser usado por Deus. Deixe Deus te usar. Deixe Deus te usar. Saia da prisão, saia da cadeia, saia aí, jogue fora aquilo que está amarrando a tua vida espiritual, jogue fora aquilo que está amarrando, né, a sua vida em relação às coisas que são de Deus. Rejeite isso, né? Saia desta prisão, saia desta cadeia para fazer a obra de Deus, para ser usado com poder, para ser usado com unção do Deus Altíssimo, do Deus tremendo, para fazer aquilo que agrada o coração de Deus, para Deus ficar feliz e alegre contigo e possa te ensinar coisas muito grandes, e possa te ensinar coisas muito maiores do que você já aprendeu nos dias de hoje, né? Do que você já conhece de Deus. Deus tem coisas muito maiores para te ensinar, Deus tem coisas muito maiores para falar contigo, Deus tem coisas muito maiores para ministrar na sua vida, e Deus tem coisas muito maiores para você fazer por Ele do que você tem feito até hoje. Com certeza, isso é certo, irmãos, isso é certo. E que você se levante então, sabe, irmãos? Que você se levante,
sabe? Para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Para a glória de Deus, aleluia. Isso, irmãos, que eu estou falando para os irmãos aqui, não é um lamento, né? Na verdade, não é, que eu aprendi a lidar com isso na minha vida ministerial há muitos anos já, né? Eu não me frustro, muito pelo contrário, às vezes eu me entristeço, mas eu não me frustro porque eu sei que tudo tem que passar pelo poder de Deus, né? Então, tudo tem que passar pelo poder de Deus, né? A minha voz, ela não vai chegar a lugar nenhum se não for o Espírito Santo de Deus, né? A mensagem pregada não vai alcançar ninguém se Deus não falar ao coração das pessoas. Então eu aprendi tudo isso, né? Então eu não me frustro, né? Eu me entristeço, mas eu não me frustro, né? Então entenda que aquilo que Deus está falando é aquilo que Deus deseja que você execute, sem nenhuma sombra de sentimento, sem nenhuma sombra, né, que você possa imaginar que esteja no meu coração. Muito pelo contrário, estou feliz e alegre no Senhor, né? Estou radiante em poder falar contigo esta manhã, estou radiante em poder, né, ter Deus ao meu lado falando comigo, estou radiante em ter Deus, né, ao meu lado, confortando-me, conduzindo, me empurrando, me levando pelo caminho que Ele deseja que eu vá, né? E que você tenha no seu coração a alegria e o privilégio, né, de poder sentir aquilo que eu estou sentindo agora, porque é muito forte aquilo que eu estou sentindo agora, né? E que você possa, nesta manhã, colocar-se diante de Deus para mais uma vez, prostrados diante de Deus, que você possa falar a Ele: Senhor, eu desejo, eu quero, Senhor, eu vou fazer, Senhor, né? Vem comigo, Senhor, vem comigo, e Deus vai contigo, né? Deus vai contigo, né? É que às vezes as pessoas falam: fica aí, Deus, que eu estou bem aqui, fica aí, Deus, né? Que aqui está muito legal, né? Que aqui é muito legal. Que engano e que mentira, que falta de sabedoria aqueles que falam e agem desta forma. Hoje é dia de Deus te levantar. Daqui a pouco tempo nós estaremos de volta ali cultuando a Deus na igreja. Falta pouco tempo, irmãos, estaremos lá juntos. Eu creio, e mais aquelas pessoas que Deus acrescentar, estaremos juntos ali, e nós vamos sentir o poder, e nós vamos sentir a unção, e nós vamos ministrar o poder, e nós vamos ministrar a unção, e Deus vai se manifestar para a glória do nome santo dEle, para a glória do Altíssimo, Senhor, e você vai ver isso com seus próprios olhos, e você vai ver isso, e vai sentir isso, né? E vai dizer: é isso mesmo que eu quero. E você vai se sentir cheio da unção e cheio do poder de Deus. Cheia da unção e cheia do poder de Deus. Que é isso que nós precisamos ser. Cheios da unção e cheios do poder de Deus. Aleluia. Eu vou orar por você agora, para que você, para que o seu coração queime. Eu vou orar em teu favor. Eu gostaria que você agora não saia da onde você está. Receba esta oração, é para você. Receba a minha oração, é para você. Eu sei que Deus está me ouvindo. Eu sei que Deus vai se manifestar. Então feche os seus olhos, se coloque diante de Deus. Se você quiser se ajoelhar e puder, né, você se ajoelhe na presença do Senhor. E fale com o teu Deus, porque eu vou falar agora com o Senhor Deus Todo-Poderoso. E eu vou falar em nome de Jesus. E eu sei que Ele vai me ouvir, para a glória dEle. Aleluia. Filho do Deus Altíssimo, meu Pai. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor que é a nossa justiça, Deus que é a nossa paz, Deus que criou o céu, criou a terra, meu Senhor.
Deus que fez todas as coisas que nós conhecemos, Senhor. Deus que fez todas as coisas que nós ainda não conhecemos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Vem sobre o teu povo, Altíssimo Deus, revela-te agora, Senhor. Revela-te a este povo que te busca, Senhor, junto comigo, Senhor. Revela-te a este povo, Senhor, que te deseja, que quer, Senhor da glória, Pai, que quer a Ti, Senhor, que quer ser edificada, quer ser curada, quer ser liberta, em nome de Jesus, meu Senhor. Manifesta-te com teu poder e com a tua graça, lavassuriamba, lavabaxeia, serevicanda, lastre. Ó Deus exaltado e Rei glorificado, meu Senhor, derrama óleo precioso, quebra o jugo, Senhor, abre as prisões agora, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor da glória, Pai, eu determino agora, para a glória de Deus, que as cadeias quebrem, que as cadeias se despedacem, que as cadeias caiam, em nome de Jesus, para que haja liberdade, para que haja ali visão espiritual. Cai, Senhor, tira as vendas dos olhos, como tu tiraste ali de Paulo, Senhor da glória, como caíram as escamas do rosto dele, caiam as escamas agora, em nome de Jesus, daquele que não entende, daquele que não compreende, para que a glória de Deus seja manifesta, para que a glória de Deus seja manifesta. Altíssimo Deus e Senhor desta igreja, Senhor, abençoa o teu povo agora, Senhor, levanta o teu povo com a tua mão santa, Senhor da glória, abraça o teu povo com a tua mão santa, Senhor da glória, faz algo grande, algo novo, algo, Senhor da glória, marcante nestas vidas, esta manhã, Senhor, porque Tu és Deus, Senhor, Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa história, meu Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor. Então manifesta-te neste povo, Senhor, em nome de Jesus. Eu te abençoo, você que me ouve, eu te abençoo. Eu te abençoo em nome de Jesus, desejando a você toda sorte de bênçãos, toda sorte da unção do Espírito Santo de Deus, e que você seja um grande instrumento de Deus neste mundo, para a glória de Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado. Aleluia.